Olá, bom dia. Bom, nós estamos. Eu vou aqui apresentar para vocês um plano de aula a respeito do conteúdo de probabilidade, tá? É um conteúdo em que a gente estimula, né, estipula alguns valores a partir de conteúdos ou de situações, problemas do nosso cotidiano. Então, assim, inicialmente, como se daria a questão da probabilidade? Basicamente é assim: se você joga um dado e você quer que caia no número 6, né? Então, a quantidade de movimentos que você vai jogar esse dado para que tenha um fator favorável, né? Ou seja, o que seria esse fator favorável? Seria o valor de 6. Então, isso é a probabilidade, a quantidade de vezes que eu teria que jogar esse dado para que caísse exatamente no 6. Então, basicamente, é isso que nós estudamos em relação à probabilidade, que também está ligado diretamente na parte biológica, né? Na parte da biologia, a probabilidade também é presente no sentido lá do conteúdo de genética, por exemplo, existem os cálculozinhos de probabilidade que leva-se em relação a um animal, vou dar aqui um exemplo de um gato, né, que cruzou com uma fêmea, um gato preto que cruzou com uma fêmea de pelagem branca, e existia a probabilidade de nascer gatos filhotes na cor preta, na cor branca ou na cor preto e branca, né? Na pelagem preta e branca. Então, essa probabilidade também ela é calculada também aí na parte biológica, né? Na parte da biologia. Então, aqui nós estamos aí apresentando para a instituição Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará. Eu sou o Lindoclésio Fonseca Leite, sou aluno, né, da pós-graduação na disciplina de probabilidade, e essa aula é estipulada aqui numa escola da cidade de Boa Viagem, a Escola de Ensino Médio Dom Terceiro, né, um conteúdo aqui para o segundo ano do ensino médio no período da tarde, com a duração aí de 50 minutos, que equivale a uma aula. A competência que a gente tem que destacar é compreender e aplicar os conceitos de probabilidade em situações experimentais e teóricas, né? Analisar fenômenos aleatórios, relacionando-os ao cálculo de probabilidade, e a habilidade da BNCC, né, que tem o código EM13 MAT 311, que é identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades para resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de probabilidade, tá? Aqui nós temos os objetivos gerais, que é identificar os conceitos fundamentais de probabilidade, descrever o experimento. Isso que esse plano, ele é destinado exatamente no experimento usando discos, né? Que no caso aqui a gente fez o experimento usando moedas de diferentes diâmetros, né? Moeda de 5 centavos, moeda de 10 centavos, moeda de 50 centavos, moeda de 25 centavos e moedas de R$ 1. E aí a gente consegue perceber dentro de um tabuleiro com quadriculados de 4 centímetros, né? A área desses quadriculados, né? De 16 centímetros quadrados, né? 4 por 4. E a gente consegue identificar a quantidade de eventos favoráveis. O que seria esse evento favorável? Seria em que a moeda caia exatamente dentro do quadriculado sem tocar em nenhuma das suas vértices, né, das suas linhas. Então, é isso que a gente vai ver dentro desse plano, né? Comparar os resultados teóricos e experimentais, calcular e demonstrar probabilidades teóricas e experimentais e analisar diferenças
e propor estratégias para maior precisão experimental. O objetivo específico é analisar o comportamento de eventos aleatórios no lançamento de discos, né? Claro que assim, a gente tem que levar em consideração a questão do lançamento. Depende muito de força em que eu vou lançar essa moeda, depende muito também da altura em que eu vou soltar essa moeda, depende muito também da espessura dessa moeda, né, do peso dessa moeda. Então, tem vários fatores, né, que são levados em consideração a respeito desse cálculo de probabilidade, né? Então, calcular a probabilidade de acerto e comparar os resultados experimentais e teóricos, desenvolver o raciocínio lógico e espírito investigativo por meio da prática. Nós sabemos que quando a gente fala de ciências, né, nós temos a ciência da natureza e nós temos a matemática. Então, a matemática ela não é só uma ciência de cálculo, né? Ela não pode ser vista como uma disciplina, como um componente curricular apenas de resolução de cálculo, né? A matemática ela pode ser compreendida também por práticas, né? Então, se eu quero que o aluno consiga ter um raciocínio lógico, consiga ter uma visão diferente do assunto de probabilidade, é interessante que eu, além do cálculo, além da parte teórica, eu também aplique uma prática para que eles possam absorver o conteúdo de forma mais precisa, né? Mais concisa. Ok? A introdução do tema, né? A gente tem aí uma breve conversa com os alunos sobre a situação do cotidiano que vai envolver o caso, né? Então nós temos aí sorteios, nós temos previsões, nós temos jogos, né? Enfim, então um exemplo muito comum nas aulas de probabilidade quando envolve matemática é a questão de bingo, né? Questão de jogos, né? Então existe ali a probabilidade da gente, por exemplo, criar uma situação, um problema, em quantos movimentos eu vou ter que girar aquele globo para sair o número 23, né? Então ali eu vou girar aquele globo até que saia esse número 23 e ali adaptando, né, dentro de um tabuleiro ou algo parecido, para que eu consiga explicar relacionando isso ao cotidiano e à prática, né? A apresentação da atividade, que vai ser com jogos dos discos, né, explicação das regras e o objetivo. E os alunos são divididos em grupos, né? Então, cada grupo vai ter um tabuleiro, cada grupo vai ter 2 ou 3 moedas de diâmetros diferentes e a execução do experimento, né? Cada grupo realiza um lançamento de moeda sobre um tabuleiro quadriculado. Geralmente, esse tabuleiro ele vai ter os quadriculados de 4 por 4 centímetros, no caso aí 16 centímetros quadrados, registrando o acerto e calculando a probabilidade experimental. Isso, obviamente, que teria que ter uma aula teórica anteriormente, né, para que seja feita esse cálculo experimental, né? O cálculo teórico, né, é explicado em lousa. Com base na probabilidade geométrica, os alunos comparam a probabilidade teórica, né, que é a área do disco e a área do quadrado, com o resultado obtido. No final, a gente tem aí uma discussão, né, sobre o experimento, sobre os resultados e uma conclusão, né? E aí nós temos aí uma comparação entre os resultados teóricos e experimentais, identificando possíveis causas das diferenças e refletindo sobre o papel do acaso, né? Os recursos a ser utilizado para desenvolver essa atividade, pessoal, a gente tem um tabuleiro construído em cartolina, né? Um tabuleiro quadriculado, moedas de diferentes valores, uma calculadora, régua ou fita métrica, folhas para registro de dados e quadro branco e pincel,
né? É a prática mesmo, é o chão da sala. A avaliação, o modo avaliativo, será uma avaliação contínua e formativa, né? Acompanhando aí a participação dos alunos nas discussões, a organização dos dados e cálculos, e ao final uma síntese escrita em que os alunos explicam com suas próprias palavras a diferença entre a probabilidade teórica e experimental e justificam os resultados do experimento, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer no modo avaliativo desses alunos, certo? Aqui nós temos aí as nossas referências bibliográficas, né, dentro dos padrões da ABNT, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco desse plano, o que será aplicado para esses alunos e que nós estamos aqui sempre para buscar o conhecimento mais aprofundado e a gente acredita que nós, como futuros professores, né, nós precisamos sempre levar em consideração que a matemática é uma disciplina, uma ciência exata, né, primordial para nós e que nós precisamos também levar em consideração que a matemática ela não deve ser só estudada no seu modo de cálculo, mas sim no modo experimental, né? Fica aqui os meus agradecimentos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.